O profeta Isaías teve várias revelações a respeito do ministério de Jesus, 700 anos antes de Jesus nascer. Ele viu que Jesus nasceria de uma virgem, ele viu que Jesus ia ser morto pelos nossos pecados, que ia levar as nossas doenças e enfermidades, e viu também que Jesus ia ao inferno e tomaria das mãos do diabo todo o poder que ele tinha para nos oprimir. No capítulo 63, versículo 1, o profeta descreveu uma visão que ele teve. E ele começa falando assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Edom era o país dos edomitas, descendentes de Esaú. Ali aconteceram várias batalhas muito sangrentas. E o que o profeta Isaías viu não era algo que estava acontecendo, mas que iria acontecer um dia, quando Jesus iria ao inferno enfrentar o diabo. O Isaías viu isso 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. O profeta teve uma visão de um cidadão que retornava de uma batalha, vitorioso, com uma vestidura gloriosa, e que vinha marchando na sua grande força. Isso aconteceu no mundo espiritual, quando Jesus foi ao inferno, enfrentou todo o poder do mundo das trevas, mas na visão do profeta, era como se houvesse tido uma batalha lá no país dos edomitas, lá em Bosra, e em que o guerreiro foi sozinho, venceu a luta e retornou todo salpicado de sangue. 3 coisas neste versículo me chamam a atenção. Primeiro, este que é glorioso em sua vestidura. Segundo, que marcha com a sua grande força. E terceiro, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. São 3 pontos de destaque neste versículo. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todo o oprimido do diabo. E ele disse: aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Vou para o meu Pai. Se ele disse que nós temos que fazer o mesmo que ele fazia, é porque ele nos deu a capacidade para vencer. Isso é, ele também nos vestiu dessa mesma veste gloriosa que o profeta viu. Quando a pessoa ouve o Evangelho e crê, e ela aceita Jesus como Senhor da vida dela, ela se converte, se batiza nas águas, recebe o batismo com o Espírito Santo, e esse é o momento em que ela é revestida com o poder de Deus e recebe a autoridade para usar o nome de Jesus. O manto da salvação é estendido sobre a pessoa. Ela recebe uma vestidura gloriosa. E a partir daí ela tem condições de enfrentar o inimigo e sair vencedora. Quando Jesus diz que nós podemos fazer o mesmo, ele está dizendo: acordem, eu estou dando para vocês a vestidura, a unção que eu recebi, e eu estou pondo sobre vocês. O demônio não pode mais tocar em vocês, a não ser que vocês abandonem essa vestidura. E quando é que isso acontece? Quando eu deixo de obedecer a palavra. Por falar em obedecer a palavra, quando você for orar, procure sempre fazer com base na palavra de Deus. Esse livro aqui vai ensinar você a agir de acordo com a palavra. Oração é coisa séria. Aprenda a invocar o poder de Deus. São R$ 75 no Pix, ou em até 5 vezes sem juros. Eu duvido que alguém não possa pagar R$ 15 por mês.
Só não vai comprar aquela pessoa que está pouco se lixando se Deus vai abençoar ela ou não. Se você quiser, mande uma mensagem para mim, dizendo o seu nome, endereço completo, e eu mando o livro para você com um frete pago. Eu garanto que você não vai se arrepender. O e-mail é tiolaércio@entendabiblia.com. Meus queridos, nós não podemos deixar em tempo algum a nossa posição espiritual de filho, filha de Deus, para nos igualar às pessoas que não conhecem a Deus. O povo do mundo, quando é confrontado com o mal, perde o controle, se desespera. Mas isso não pode acontecer conosco. A revelação que Deus dá para você é uma força muito grandiosa, muito poderosa. E é com essa força que você tem que marchar contra o seu inimigo. A Bíblia diz em Provérbios 24:10 que se você se mostrar frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Talvez você esteja passando por uma situação insuportável, mas não se afrouxe. Você tem que levantar e marchar na sua grande força. Não fica aí choramingando, não. Lute como um guerreiro valente. Se você não for valente, você não consegue a vitória. Jesus disse que desde os dias de João Batista se faz violência para entrar no reino dos céus. O que quer dizer isso? Que é com luta. Só os valentes se apoderam dele. Nós temos que ser mais valente do que o valente. Eu falei isso no vídeo 313. Se você não assistiu, você assista depois. E mesmo que você já assistiu, é bom você assistir novamente, porque você tem que avivar a sua fé. Você tem que se vestir dessa veste gloriosa. Quando você for enfrentar o mal, você não pode ir com pouca força. Você tem que ir na sua grande força. Não na força natural, não na força física, mas na força do poder de Deus. Naquele entendimento da palavra que Deus te deu. A sua força, ela tem que ir até onde está a palavra de Deus. Então, nunca marche contra o inimigo sem a força que Deus te deu. Antes de entrar em oração, você tem que se fortalecer na palavra. Porque senão você ora e a sua oração não tem poder, ela não vale nada. Você precisa se fortalecer na palavra, se vestir da veste gloriosa, que é a palavra de Deus. Não vai para a batalha sem antes estar vestido com essa veste gloriosa. Não entre na batalha frouxo, você tem que ir na grande força. Não vai para a batalha para ver o que acontece, porque se você considerar que você está fraco na fé, você precisa antes ler a Bíblia, ouvir a pregação, se fortalecer para depois então você entrar na luta. Vai assistir um vídeo, tem centenas de vídeos no meu canal, então você aproveita antes de entrar em batalha, antes de entrar em oração, assiste um vídeo, se fortalece na fé, terminando o vídeo, aí você entra em oração. Medite na palavra, até você sentir forte na presença de Deus. Na hora que você sentir a força de Deus, então chegou a hora de você orar. O Senhor falou com o profeta Oséias que o povo é destruído por falta de conhecimento. Mas na hora que a pessoa entende a palavra, aí não depende se ela é uma pessoa muito idosa, se ela é fraca fisicamente, se ela é um jovem no esplendor da mocidade. O que importa é que ela está na presença de Deus. Ela tem o poder da palavra e aí ela põe o bicho para correr. Não por força física, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Outra coisa que diz aqui, eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Aqui tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Tudo o que Jesus faz é em justiça. Ou seja, toda obra de Deus, ela é realizada de acordo com a palavra. Com a palavra de Deus. Deus não vai fazer nada fora da palavra. Nós não podemos falar diferente, nós temos sempre que falar em justiça.
Aquilo que você aprendeu da palavra de Deus, aquilo é a justiça. Nós não podemos confessar o que a palavra de Deus não diz. Eu não posso dizer, não tem jeito, eu não consigo, isso é impossível de acontecer, está além da minha capacidade. Claro que humanamente falando, pode ser verdade, mas se Deus disse que eu consigo, então eu vou conseguir. Você tem que se revestir desse pensamento. Tem que falar em justiça. Está escrito, diga ao fraco, eu sou forte. Fisicamente eu posso ser fraco, mas eu tenho que confessar o quê? Que na fé em Cristo eu sou forte, porque aquele que é forte em poder e em majestade habita em mim. Então eu tenho que falar em justiça, ou seja, aquilo que Jesus Cristo fez, eu tenho que confessar, reivindicar aquilo que a Bíblia diz que me pertence. No versículo 2 diz assim, por que está vermelha a tua vestidura? E as tuas vestes como as daquele que pisa uvas no lagar. Deixa eu explicar uma coisa para você. O lagar é o lugar onde se pisava as uvas para tirar o suco dela. Antigamente era assim, para fazer o vinho. Hoje tudo é mecanizado, tudo é industrializado, mas antigamente não. Espiritualmente falando, o lagar, ele simboliza para nós o nosso campo de batalha. É o lugar onde nós temos que enfrentar o inimigo. Por exemplo, se o demônio colocou uma infecção no seu intestino, ali é onde você tem que travar a sua batalha. Se ele colocou um problema na sua cabeça, colocou no seu braço, ou o problema é na vida sentimental, ali é o seu lagar. Ali é onde você tem que batalhar. Se é na vida financeira, ali é a sua guerra. Você vai batalhar ali, contra o mal que está te atacando. Se é uma doença no corpo, um problema na mente, você tem que enfrentar o mal naquele lugar. Você tem que orar combatendo aquele problema. É nesse setor que você vai lutar. Não importa o que seja, você vai entrar em batalha naquele campo, digo, naquele setor da sua vida onde o inimigo está atuando. E tem mais. No versículo 3 está dizendo assim, eu sozinho pisei no lagar. Dos povos, ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. Entenda bem, não tinha ninguém. Jesus foi sozinho ao inferno. Quando ele foi crucificado, diz a Escritura que ele tomou para si os pecados de toda a humanidade. Nessa hora ele ficou separado de Deus, porque o pecado separa a pessoa de Deus. Jesus nunca pecou, mas quando ele tomou para ele o pecado da humanidade, o que aconteceu? Deus se afastou dele. Tanto é que ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? O Pai havia se afastado por causa dos pecados da humanidade. O Pai não pôde suportar olhar para Jesus e ver ele cheio de pecado. Como ele não suporta nos ver no pecado, no erro. Ele nos abandona, ele se afasta. Na verdade, somos nós que nos afastamos dele por causa do pecado. Mas então, Jesus sozinho, ele desceu ao inferno. Lá ele enfrentou os demônios, despiu eles da autoridade que eles haviam roubado de Adão e os derrotou completamente. E o seu sangue salpicou as minhas vestes e manchei toda a minha vestidura. Isso aqui é no sentido figurado, tá? O demônio é espírito, ele não tem sangue. Mas o Isaías descreveu aqui a visão que ele teve, que era como se fosse um guerreiro que havia enfrentado e derrotado o inimigo e sujado as vestes toda de sangue. Essa foi a visão que o Isaías teve. Não havia acontecido ainda. Mas o que chama atenção aqui é que Jesus venceu sozinho. E ele disse que eu e você, em nome dele, é claro, poderíamos fazer o mesmo. Isso quer dizer que você não precisa ficar esperando alguém para orar com você. Se tiver outra pessoa, ótimo. Mas se não tiver, você mesmo é capaz de resolver o caso. A partir do momento em que Deus te revelou a palavra, você entendeu, você sentiu de Deus
O que é que você tem que fazer? Faça. Você não depende de outra pessoa orar por você. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, uma pessoa revestida do poder dos céus, ela pode mais que o inferno inteiro. Então, se não houver ninguém para lutar em oração por você, vá sozinho. Em nome de Jesus, vá sozinho. Mas Jesus está com você. Em nome dele você está autorizado. As suas vestes espirituais, quando você está cheio da fé, cheio da palavra, elas são gloriosas em Cristo. Não importa se ninguém acredita na sua recuperação, se as pessoas dizem que para você não tem mais jeito, vá na tua ira, digo, naquilo que Deus deu para você, naquela revelação, aquilo que você sentiu, que você entendeu, é desse jeito. Não mude, não diminua nem acrescente. Faça conforme você sentiu de Deus durante a pregação e não abra mão da sua vitória. A fé naquilo que Deus te revelou faz de você poderoso, poderosa para executar a obra que você precisa que seja feita na sua vida. Não importa a mentira que o diabo fez na sua vida. Sim, porque tudo que ele faz é mentira. Tudo que ele faz é mentira. O doutor pode estar certo quando ele diz, o exame apresenta isso. Apresenta, mas é mentira do diabo. Se ele fez você desonrar, por exemplo, a sua natureza. Você nasceu homem, agora você acha que não é mais homem. Ou se você nasceu menina, acha que não é mais menina. É tudo conversa do diabo. Então, não deixe o capeta te levar na conversa. Seja qual for o seu problema, clame a Deus. E ele vai te livrar. A coisa pode parecer impossível, mas Deus não mentiu. Ele jamais volta atrás naquilo que ele disse. No dia que você decidir, Deus, eu quero ser livre, eu não quero mais ficar na mão do inimigo, Deus vai mudar a sua vida. Vamos orar agora? Feche os seus olhos então, concentre a sua fé, repita assim comigo: Deus, eu estou aqui porque eu preciso vencer essa batalha. O Senhor sabe o meu problema. Mas o meu problema, Pai, é este. Diga para Deus, fale do seu problema. Ele sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Fale da sua debilidade, da sua dor, do seu descontrole emocional, da dificuldade que você está enfrentando, da angústia. Eu não sei, fala com ele, porque ele está te ouvindo. Pai, ouça o clamor dessa pessoa. Meu querido, minha querida, peça a Deus para te perdoar se você sente que você fez algo errado, algo que tenha desagradado a Ele. Peça a Ele, Pai, me perdoa, me fortalece, me prepara porque eu não posso envergonhar o Teu nome. O inimigo não pode triunfar sobre mim. Me reveste com Teu poder. Eu vou pisar o lagar, eu vou triunfar sobre este mal, eu vou destruir essa força maligna, esse mal vai ser destruído completamente. Vai falando com Deus sobre o seu problema, enquanto eu oro por você agora. Pai, olha para essa pessoa que está orando comigo, ela não precisa de ninguém além de Ti para vencer esse mal que está oprimindo ela. O Senhor disse ao apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Sim, Senhor, a Tua graça nos basta. Dá-nos da Tua graça, cubra-nos com a Tua misericórdia, derrama sobre nós a Tua unção, porque agora nós vamos julgar por terra todo esse mal. Em nome de Jesus, eu falo em justiça e marcho agora contra o inimigo na grande força do poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu estou assumindo a autoridade que há no nome de Jesus. E eu digo ao câncer, saia desse corpo. Eu expulso agora a dor. Essa dor que não cessa nunca. Esse problema intestinal. Essa pessoa que parece um pato, ela acaba de comer, tem que correr para o banheiro. Está amarrado esse mal em nome de Jesus. Eu mando embora essa alergia alimentar. Eu mando embora o problema respiratório, o problema pulmonar. Eu mando que desapareça o catarro, o pigarro, a goma que fica na garganta dessa pessoa. Em nome de Jesus, seja lá o que for, eu amarro o espírito da gripe, da rinite, da sinusite, da tosse alérgica. Todo tipo de alergia,
Eu expulso o demônio da artrite, da artrose, da tendinite, da nefrite, da bursite, do reumatismo, da sarcopenia. Eu mando saia em nome de Jesus Cristo. Eu proíbo você de continuar. Sai dos músculos, sai dos nervos, dos ossos, do sangue, sai da coluna dessa pessoa, sai das vértebras e saia do pescoço também. Você que colocou cisto no ovário, sai daí agora em nome de Jesus. Eu mando embora o inchaço da próstata. Eu expulso a hérnia, o caroço, o tumor, seja ele qual for, esteja onde estiver. Vai embora, você que se alojou nesse corpo, você que está escondido aí, em nome de Jesus. Pega tudo que é teu, deu fora dessa vida, solte essa pessoa, vai embora, sai com a dor, sai com a infecção, sai com a inflamação. Eu estou mandando em nome de Jesus. Você tem que sair da coluna, das vértebras, dos discos, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Saia, vai embora, não volte mais, está desfeito o seu mal em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Amém.